falar com Deus todos os dias, ou até mesmo falar de Deus, não significa necessariamente que nós temos intimidade com Ele. E, infelizmente, isso aconteceu comigo, porque por muito tempo, mesmo estando na igreja, mesmo caminhando com Ele, eu não tinha esse relacionamento de leitura da palavra, de ouvir a voz de Deus, de discernir aquilo que Ele estava me dizendo. Eu paguei um preço muito alto, que foi entrar num relacionamento abusivo, mesmo com tantos sinais, mesmo com tantas bandeiras que me foram levantadas, mesmo pessoas me alertando, amando de Deus, simplesmente porque eu não discernia a voz dele. Eu não sabia que tudo aquilo que eu estava escutando vinha de fato do próprio Deus. Isso acontece quando nós não conhecemos de fato quem Deus é e não conseguimos discernir quando Ele fala conosco. A voz de Deus, ela é muito suave, ela é muito sutil. E de fato nós só conseguimos ouvir quando nós calamos todas as outras vozes ao nosso redor. Eu paguei um preço muito alto dentro de um relacionamento abusivo, vivendo um cenário caótico de violência doméstica, de abuso psicológico, abuso físico, abuso emocional. E foi um tempo muito complicado, porque por muitas vezes eu acreditava que a minha voz, a minha oração, o meu clamor nem subia, nem passava do teto. Foi por falta de intimidade com Deus que eu acreditava que as minhas carências seriam sanadas no meu cônjuge. Foi por falta de intimidade com Deus que eu não fazia ideia de quem eu era de fato, de qual era a minha real identidade em Deus. Foi por falta de intimidade com Deus que eu acreditei que eu não era filha de verdade e que por eu estar naquele cenário, eu não era digna de sair daquilo. Foi um tempo muito caótico para mim, porque eu acreditava que eu iria morrer naquele lugar. E Deus, de fato, queria me tirar daquele cenário, mas foi me debruçando em meio a muita dor, dentro daquele deserto no qual eu mesma me coloquei, que Deus teve misericórdia e Ele se revelou para mim. Assim como Ele se revela para qualquer pessoa que deseja, de fato, ter um relacionamento com Ele. Deus, Ele é um Deus relacional. Quantas pessoas acreditam que Deus é um ser que está sentado lá no alto do trono, sublime, mas que tem um universo inteiro para cuidar, que tem 8 bilhões de pessoas para gerenciar, mas que não nos conhece de fato. Essa é uma grande mentira. Porque Salmo 139 fala que antes mesmo que a palavra venha à nossa boca, à nossa mente, o Senhor já nos conhece, Ele já conhece aquilo que nós vamos dizer. E nesse salmo mesmo está dizendo que nós fomos criados de forma assombrosa por Deus, que dentro do ventre da nossa mãe Ele já nos conhecia, Ele conhecia cada osso que estava sendo firmado, que cada um dos nossos dias já estavam descritos no livro dele e que Ele nos conhece no secreto. Então, isso complementa aquilo que está lá em Mateus 6, que diz que nós devemos fechar nossa porta e buscar a Deus que está no secreto. Isso é tão maravilhoso que nos mostra que Ele nos conhece de forma profunda, assombrosa, mas somos nós que não o conhecemos. Nós não conhecemos a Deus porque nós não damos espaço para Ele. Nós só nos tornamos íntimos de uma pessoa quando nós convivemos com ela. Quando nós construímos essa relação de intimidade com seja quem for, nossos amigos, o nosso cônjuge, filhos, amigos, nós só conseguimos ser íntimos de Deus da mesma forma, construindo uma jornada de intimidade com Ele. Foi nesse cenário tão caótico de deserto que eu acreditava que as minhas orações nem passavam do teto, que Ele não estava ouvindo o meu clamor, as minhas lágrimas, que muitas vezes eu nem tinha palavras para dizer, para pedir por socorro. Foi ali que eu descobri que Ele estava assim o tempo todo do meu lado. Ele estava assim, ouvindo a minha voz, o meu choro, e Ele teve a misericórdia de estender as suas mãos, de começar a se revelar para mim. Foi nesse cenário que Deus me deu as estratégias necessárias para sair daquele cativeiro de abuso, e Ele começou a me direcionar para tudo aquilo que Ele tinha para minha vida. Foi nesse cenário
que ele me mostrou que existe uma jornada a ser seguida. E é essa jornada que eu quero compartilhar com você. Deus falava com Moisés face a face como quem fala com um amigo. É isso que a Bíblia nos diz. E isso não é um privilégio só dos grandes líderes, de sacerdotes. Isso é um presente que Deus deixou para nós por meio da morte e sacrifício de Jesus, lá quando ele ressuscitou e o véu foi rasgado. Então esse caminho que nos dá acesso ao Pai, ele é livre. E ele está disponível para qualquer um de nós. Não importa o cenário que você viva, não importa a quantidade de pecados que você carregue, não importa o cenário em que você se encontra hoje. Esse caminho de entrega está aberto. Não importa as dores e o quão difícil é aquilo que você carrega dentro do mais íntimo do seu coração. Deus, ele está disposto a ouvir e compartilhar com você tudo aquilo que ele tem e receber de você até mesmo as suas lágrimas, as suas dores, as suas queixas. É nesse lugar de intimidade que nós encontramos um lugar de entrega. E é ali que nós temos os nossos fardos trocados com Deus. É nesse lugar que nós recebemos cura, que nós somos redirecionados, que nós somos realinhados. É nesse lugar que nós somos revigorados e temos a revelação do Pai de tudo aquilo que Ele tem para nós. É nesse lugar onde nós ouvimos os alertas, o não vai por aqui, vai por ali. É nesse lugar que nós aprendemos a discernir a voz de Deus no nosso dia a dia. Então eu quero compartilhar com você toda essa jornada e fazer um convite para que você esteja nos próximos vídeos, porque sim, essa é uma nova série que eu quero trazer para vocês, que se chama Intimidade com Deus. E já na próxima semana eu quero trazer a primeira chave que Deus me deu para que o acesso ao Senhor, ao Santo dos Santos, possa ser ainda mais de maior intimidade ainda com Ele, seja de maior entrega, que é por meio da adoração. Eu quero que você esteja com o coração aberto, disposto e disponível a se entregar a Ele de uma forma totalmente completa, de corpo, alma e espírito, para que você possa também receber dele. É nesse lugar que o Senhor vai se revelar para você. Então, eu quero te fazer um convite, que você escreva aqui nos comentários: eu quero participar dessa jornada. Nós vamos desvendar tudo aquilo que o Senhor tem para nós e quais são os passos, quais são esses tijolinhos que nós temos que construir dia após dia para chegar nesse lugar tão aberto, nesse trono tão acessível que Deus tem para nós e chegar de fato a um lugar de cura, restauração, libertação que o Senhor tem para nós. Então, eu espero você na próxima semana e já te dando um spoiler, sim, Deus deseja que nós o adoremos em espírito, em verdade. Então, eu te espero na semana que vem. Fique com Deus e até mais. Tchau!